E hoje a gente vai fazer a aula 11. Aqui a gente já vai começar a falar da grandeza volume, né? Mas a primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês é a seguinte: o que é grandeza? Essa palavra a gente está vendo desde o ano passado. Mas o que significa grandeza? Grandeza, basicamente, é tudo que a gente consegue mensurar, medir, né? Dizer a quantidade. Então, por exemplo, a nossa altura, a gente consegue medir, mensurar? A gente consegue, então a altura é grandeza. A massa corpórea, que a gente chama de peso, mas que não é peso na verdade, né? Peso, vocês vão ver na física, no ensino médio ainda, né? Quando se trata de Newton, é outra coisa. Mas a massa corpórea, que a gente vai olhar lá, né? A quantidade, né? Usa balança, a gente consegue mensurar? Dizer a quantidade? Então, a massa corpórea é a grandeza. O que mais? A velocidade também, né? A gente consegue dizer a quantidade em quilômetros. É uma grandeza. Ela tem um nome específico, tá? Grandeza vetorial, não vem ao caso, mas só para vocês entenderem que é uma grandeza que a gente consegue mensurar. A gente consegue contar. Dizer a quantidade, basicamente é isso, tá? Então aqui a gente tem um resumo. O que é um volume? É a medida do espaço ocupado por um corpo tridimensional. Então imagine uma garrafa. O espaço que ela ocupa é volume. Agora, a quantidade de líquido que eu consigo colocar dentro da garrafa, isso é capacidade, tá? Que vai ser uma das próximas aulas aí que a gente vai ver. Beleza? Então volume é a medida do espaço ocupado por um corpo tridimensional. E a gente também tem essa parte, né, de usar o cubo como unidade de medida. Então, ó, a gente começa vendo comprimento. Isso aqui é comprimento. E o comprimento, né, a unidade de medida padrão é o metro. Certo? Comprimento é o metro. E outro detalhe também, né? Como é uma dimensão só, imagina um barbante esticado, né? É uma dimensão só, então seria 1 metro elevado a 1 aqui, tá? Só que o expoente 1 a gente não precisa escrever ele, tá? Mas é como se tivesse 1. Peraí que tá passando 2 aqui, né? Deixa eu fazer melhorzinho esse meu 1 aqui. Agora ficou melhor. Depois a gente viu área. Então imagina um terreno, o tampo da carteira. Então a área é uma superfície ocupada. E a área, ela vai ter 2 dimensões, pelo menos, né? Comprimento e a largura. Então, são 2 dimensões, certo? A unidade de medida continua sendo metro, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Então, isso aqui seria a largura, certo? E aqui o comprimento. Aí. Daqui até aqui, né? Pera aí, deixa eu voltar. Aí. Pegar uma cor diferente de caneta. Pegar o laranjinha. Ó, então, isso aqui vai ser a largura. Certo? E daqui até aqui o comprimento. Tá. A unidade de medida continua sendo metro. Porém, como a gente tem 2 dimensões, né? Quando a gente fala de área. Então, aqui já não é 1 metro sozinho. É 1 metro quadrado. Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, então, 1 metro quadrado elevado a 2. Agora a gente vai começar a ver volume. Então, vou tentar desenhar um cubo. Eu vou pegar esse cubinho aqui do lado. Peraí, que eu não vou conseguir. Vai ficar feio. Ó, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, laranja. O volume a gente tem 3 dimensões. Então, a gente tem no mínimo ali um comprimento. Ó, comprimento. Isso aqui então seria o comprimento, tá? Esse outro lado aqui vai ser a largura. E além disso, a gente tem uma altura também. Então, são 3 dimensões. Então, essa parte aqui vai ser a altura. Unidade de medida continua sendo metro. Certo? Para o volume. Porém, como são 3 dimensões, aí a gente está falando aqui de metro ao cubo. Agora eu vou voltar nessa explicação aqui de cima, tá? Ao metro ao cubo, volume. Quando a
a gente tem as dimensões, né, da figura, tudo bem, a gente consegue aplicar a área, a fórmula da área. Esquece isso, a fórmula do volume. E quando a gente não tem? Vocês lembram quando a gente fez um exercício lá no Matific? Que era mais ou menos isso, né? Tinha uma malha quadriculada, que não vai ficar bonitinho aqui, tá, gente? Vocês imaginem que tá tudo bonitinho, tudo retinho. E aí tinha uma figura desenhada. Vou desenhar mais ou menos isso aqui, ó. Uma figura desenhada. Ai, ó, quase lá. Eita, tá. Peraí, deixa eu acertar essa. Ai, tirei tudo, não acredito. Peraí, deixa eu desenhar de novo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Tinha uma figura desenhada dentro dessa malha quadriculada. E aí pedia pra gente calcular a área. Né? Então, se esse quadradinho é 1 por 1, então bastava contar o segmento, né? Então, por exemplo, a cada quadradinho tem 1, né? 1 por 1. 1 de comprimento e 1 de largura. Ou vai ter exercício também que vai chamar de base e altura, né? Mas 1 por 1, então a gente consegue contar. Ó, aqui vale 1, tá vendo? 1 e assim por diante. Então, dependendo da figura, a gente conseguia contar, né? Quadradinho por quadradinho para conseguir. Já outras não, a gente tinha que decompor, né? Ah, tô enxergando um trapézio. Então, calcular o trapézio primeiro, depois o retângulo e assim por diante. Mas a gente conseguia fazer isso, né? Geralmente são figuras que eles não dão as dimensões pra gente. Como que a gente vai fazer o cálculo? Então, dá para fazer o cálculo aí, contando quadradinhos dentro da malha quadriculada. E o volume? A gente consegue fazer a mesma coisa, não com a malha quadriculada, né? Porque a área é algo plano, bidimensional, né? O volume já tem uma altura. Mas a gente consegue fazer isso com os cubinhos, que é o que está explicando aqui. A unidade de volume corresponde ao espaço ocupado por um cubo que tem arestas medindo uma unidade de comprimento. Lembra, o que seriam arestas? Deixa eu pegar a caneta preta, ó. O cubo tem várias faces, né? E o encontro das faces a gente chama de aresta. Então, isso aqui é uma aresta. Isso aqui também é outra aresta. Aqui temos aresta. Ó, tudo isso é aresta, né? E elas têm duas faces aí, pelo menos, em comum. Ó, essa face com essa face, a gente tem uma aresta aqui. E assim por diante. São 6 faces o cubo, certo? Uma no topo, uma na base e nas laterais são 4. Tá, então a gente consegue, né? Se esse cubinho vale uma unidade de volume, então a gente consegue contar os cubinhos para saber o volume total, que é o que acontece aqui, ó, nesse exercício. Aqui eu tenho apenas um cubo, né? Números de blocos, um só. Nessa figura de baixo, ó, eu tô enxergando 3, mas eu tenho 4. Por quê? Embaixo desse cubinho aqui, embaixo dele tem um outro cubo que a gente não tá enxergando. Então dá um total de 4. Essa figura aqui de baixo, ó, tem 6 cubos aparentes que a gente consegue enxergar. Mas só tem 6 cubos? Não. Ó, esse cubo de cima aqui, embaixo dele tem 2 cubos. Certo? Tem 2 cubos. Embaixo desse cubo aqui tem outro cubo. Embaixo desse outro cubo aqui também tem um. Então, na verdade, são 6 mais 4. Porque ó, o cubo de cima aqui tem 2 cubos embaixo dele, certo? 2. Um debaixo desse cubo aqui, 3. E um outro cubo debaixo desse outro cubinho aqui, 4. Certo? 6 mais 4 dá um total de 10 cubinhos. Então, o número de blocos utilizados por Pedro na construção da terceira figura são 10. Aqui é um exercício meio de observação, né? Mas é possível calcular o volume, né, com bloquinhos, que é o caso aqui. Com isso, a gente vai para a nossa primeiro exercício aqui. Atividade 1, da página 155. Conte os cubos que formam cada sólido e determine o seu volume em unidades cúbicas. Ó, eu tenho a estrutura A, que está aqui, certo? Quantos blocos temos? 1, 2, 3, 4. Então, aqui a resposta é 4. Total de blocos por camada, 4.
quantidade de camadas? Apenas uma. E o volume? Eu multiplico 4 vezes 1, 4. E se a gente for contar realmente a letra A, a estrutura da letra A, temos 4 bloquinhos só apenas. Beleza? Estrutura B. Total de blocos por camada continua sendo 4. Certo, pessoal? 4. Total de camadas, agora são 2. Ó, uma camada aqui e outra aqui. Tudo, ó, uma camada aqui, certo? E a outra camada aqui. São 2 camadas. E o volume total? Bom, 4 vezes 2 vai dar 8. E se a gente for contar os bloquinhos, né, da estrutura B, realmente vão dar 8. 4 em cima e 4 embaixo. Então, ó, a A e a B já estão respondidas. Beleza? Vamos para C e D. A estrutura C tem quantos blocos? São 6. 6 bloquinhos e apenas uma camada. Qual que é o volume? 6. Estrutura D. Quantos bloquinhos tem por camada? 6. Quantas camadas tem? 2. Então, quantos blocos tem no total? 6 vezes 2 vai dar 12. E se a gente for contar mesmo, né, ó, na primeira camada tem 6, na segunda tem 6, 6 mais 6 vai dar 12. E é isso, ó, a atividade 1 já está feita. Era só fazer isso. Daí a gente tem essa outra atividade aqui do professor Fábio. O professor Fábio esboçou na lousa um cubo formado por 5 camadas iguais. Então, são 5 camadas iguais, ou seja, com a mesma quantidade de blocos, organizadas em um arranjo 5 por 5 blocos. No desenho feito por ele, aparecem apenas as 2 primeiras camadas construídas, faltando 3 camadas para completar o cubo. Qual será o volume total do cubo em blocos unitários quando ele estiver completo? Pessoal, se é um arranjo 5 por 5, imagina, é um cubo. O cubo tem todas as medidas iguais, tá? E para a gente calcular o volume do cubo, basta pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Então, se eu tenho o valor da aresta, eleva ao cubo, eu vou ter o volume, né, daquele cubinho, daquele cubo. Ó, se o arranjo é 5 por 5, então é como se eu tivesse algo assim, quer ver? Ó, eu vou pegar esse quase quadrado aqui, vou dividir, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, ó, 5 partes aqui. E 5 aqui também, 2. Acho que vou ter que fazer uma 1, 2, 3, 4. Ó, vou fazer uma mais aqui, aí, pra dar bonitinho. Beleza. Ó, por que eu fiz isso? 5 colunas e 5 linhas. Porque o arranjo é 5 por 5. Com isso, pessoal, imagina a gente olhando uma camada de cima. É isso que a gente vai ver, tá? Quantos bloquinhos teria uma camada? Então, a gente tem por camada, a gente tem 5 vezes 5, que vai dar um total de 25 blocos, certo? Se a gente for contar um por um aí, vai dar 25, tá? Não são 5 camadas? Então, a gente pega a quantidade de blocos por camada e multiplica por 5. Essa multiplicação aqui vai dar 120 blocos. Opa! Que é o volume total. Volume total, certo? Esse é o volume total. Vamos ler a letra A de novo? Qual será o volume total do cubo? A gente já tem 125 blocos. Esse é o volume total. Tá, então, a resposta da letra A já temos. Como são 5 camadas e cada camada tem 25 blocos, porque é um arranjo 5 por 5, então temos um total de 125 blocos. 125 blocos, tá? Então a letra A já tá aqui. A letra B. Quantos blocos ainda faltam para terminar a construção? O professor não fez, quer ver, ó? Ele não fez as 2 primeiras camadas, faltando 3. Se ele fez 2 camadas, significa que ele fez 50 blocos, né? Já que cada camada tem 25 blocos, se ele fez 2, são 50. O total não é 125? Então, eu vou pegar o total, 125, certo? E a gente vai
subtrair o que já tá na lousa, que são 50 blocos. Opa! São 50 bloquinhos. Que equivale lá às 2 camadas, tá? Bom, essa diferença aqui, essa subtração, vai dar 5 menos 0, 5. Deixa eu pegar esse aqui. Opa! 5 menos 0 deu 5, certo? E 5 menos 2 não dá, a gente empresta. E esse aqui fica valendo 12, certo? E 12 menos 5 vai dar 7. Então, ainda falta escrever na lousa, desenhar na lousa 75 blocos. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, né, do que seria o que ele fez na lousa e o bloco completo. Eita, completo não, né, professora? Completo! Pera aí, só um minutinho, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu pedi pro ChatGPT fazer a parte visual. Então, olha o cubo completo, como que ficaria, tá vendo? 5 por 5 por 5. O cubo tem o valor de aresta igual, certo? Quer ver, ó? Ah, não vou pegar a caneta. Ó, mas isso aqui é uma aresta, certo? Aqui é outra aresta e a altura também seria uma outra aresta. Então, por isso que são 5 camadas também, não é à toa. Ó, subindo aqui, o professor desenhou só 2 camadas, tá vendo? Essas 2 aqui, ó. Foi isso que ele fez na lousa. Faltando 3 camadas, porque é um total de 5. E aqui, ó, cada camada tem 25 blocos. Se a gente contar bloquinho por bloquinho, certo? Vai dar 25. Então, 2 camadas são 50 bloquinhos. Ó, cadê? Faltando 3 camadas, né? Só que aqui ele desenhou errado, tá vendo? Faltam 3 camadas, ele só fez 2. Então é isso, deu pra ver mais ou menos como é que ficaria, certo? Esse cubo arranjo 5 por 5. Beleza, pessoal? Então deixa eu tirar daqui. Peraí, nossa, quase fechei aqui sem querer. É a foto que eu queria fechar. Ai, fiquei em choque aqui. Ó, então, a aula 11 a gente termina aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.